Bom, e agora chegou a hora de multiplicarmos por 2 o nosso conhecimento. E claro, hora de você, bonitinha, chamar o seu bonitão, porque agora é hora daquela série que você adora. Mitos e Verdades. E o tema desta noite será bastante interessante, eu tenho certeza de que carregado de dúvidas também. Bonitão, você e a sua bonitinha já cansaram de procurar o bendito do ponto G? Já, né? Mas será que ele existe mesmo? Acho que nem com mapa, com bússola, eu nunca achei. Mas há quem diga o contrário. Essas e outras questões sexuais serão decifradas por um ginecologista que sabe tudo. Ele é membro da FEBASGO, que é a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, e da SOGESP, que é a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Cláudio Basbaum, boa noite, obrigado por ter vindo. Tudo bem? Boa noite. Não se levante, por favor, fique em casa. Bom estar com você aqui. Obrigado, querido. Obrigado, ao contrário. Bom, Cláudio, esses mitos e verdades, que é esse quadro que tem feito tanto sucesso, na verdade nos leva, às vezes, a algumas reflexões. Em função até de uma confusão que acontece na cabeça de quem nos assiste. O que essas dúvidas podem acarretar? Não tenha dúvida que a dúvida vai existir sempre, porque estamos falando de uma coisa misteriosa, estamos falando de sexo, não é? E isto nos remete a tantas coisas de ordem cultural, histórica, religiosa, de modo que lendas, esses mitos, sugestões, crendices populares, tudo isso vai fazendo com que na história a gente esteja ouvindo ainda coisas muito curiosas. Então vamos tentar desmistificar isso com a primeira pergunta. O uso contínuo da pílula dificulta a gravidez? Verdade ou mito? Mito. Mito. Ao contrário, isso é uma velha história que não tem mais sentido. Ao contrário, muitas vezes o uso da pílula permite regular alterações hormonais ovarianas, tratar doenças como a endometriose, enfim, vai acontecer que o uso da pílula, bloqueando de certo modo os centros que estimulam os ovários, no momento que você interrompe aquilo, a mulher fica até mais fértil. Essa é a questão. E mais, isso eu acredito também, é importante esclarecer, que a mulher toma a pílula durante muitos anos. E de repente ela para e diz, agora eu quero engravidar. Ela não engravida, ela diz, foi a pílula. Não foi a pílula. Ela já tinha problema. Ela já era, digamos, infértil. Ela só bloqueou naquele período que ela estava tomando a pílula. De repente ela nem precisava tomar. E quando ela parou, ela não engravidou e culpa a pobre da pílula. Isso está superado, é portanto um mito. O ponto G existe, mito ou verdade? Meu amigo, mas nem com bússola eu achei. Eu já, quando era mais jovem, também acho que saí procurando. E o pior, homens e mulheres ainda hoje procuram isso. E para frustração muito grande. Esse ponto G, na verdade, descrito há 70 anos atrás por um alemão chamado Grafenberg, por isso esse G, não é? Ele localizava em algum ponto achando que havia, nesses lugares de inervação maior, haveria uma maior sensibilidade e que aguçaria a libido e a vontade do sexo. Eu prefiro acreditar que esse G, eu faço até uma brincadeira, porque eu acho que esse G é mais generalizado. O corpo do homem, o corpo da mulher, as preferências pessoais, o clima. Porque tem mulher que gosta de tocar o lóbulo da orelha, pontos, o mamilo, um beijinho no pescoço, as áreas da coxa. O que é que estimula, o que é que aguça? Não é um ponto específico. Espalha pelo corpo inteiro. Eu diria que esse G é de gostoso, é de generalizado. Eu prefiro considerar. Mas olha, assim. tem gente que dá o mapa, que diz 3 centímetros abaixo de não sei o quê.
Comprei até um GPS, não deu certo. Comigo também não. Não deu certo. Então, o ponto G existe, mito ou verdade? Mito. Bom, alimentos afrodisíacos. Isso existe mesmo, mito ou verdade? Mito. Porque, na verdade, certas coisas nos remetem a o que seria um alimento afrodisíaco, aquilo que, ao ser ingerido, aguçaria a sexualidade, a vontade e assim por diante. É mais uma associação, é mais por sugestão, né? Então o que acontece, Rony, é assim, bom, uma mulher que vê uma banana, aquilo pode dar uma forma sugestiva de alguma coisa. É um símbolo fálico. Um símbolo fálico. Ou um homem que vê, ou uma mulher que vê um morango, ela pode ver naquele morango a extremidade do pênis de um homem. Certo. O homem na textura de uma cereja, de um morango, não é? Na coloração, ele acha que a cor vermelha do genital da mulher. Agora, quimicamente, a medicina absolutamente nunca encontrou substância química que possa dizer é uma afrodisíaco. Aliás, se causa grandes problemas em cima de animais, em termos de vamos pegar pozinho de chifre de não sei do que, sacrificando alguns animais. Isso custa uma fortuna lá fora. Isso existe, na China principalmente. Exatamente. Então aí vai assim, bom, ovo de codorna. Só porque a codorna transa muito. Mas você não vai comer o ovo dela e vai transar demais. É lógico, é lógico. Entendeu? Agora, alimentos, de fato, se eles dão energia, se eles dão a você uma qualidade de vida, se eles deixam você magrinho, bem elegante, claro que dá um bem-estar e aí pode funcionar como você estando um homem com plena saúde, ter uma sexualidade maior. Agora essa história de fazer sopa de rabo como é daquele peixe lá que tem no Rio Amazonas, lá de piranha, piranha, né? Então, sopa de rabo de piranha, talvez o afrodisíaco seja o rabo da piranha, né? De uma piranha. Agora, da piranha, eu acho que não funciona. É, portanto, um mito, sim. Essa história do afrodisíaco, do alimento afrodisíaco, eu sempre achei que isso era uma grande bobagem. E é verdade. Bonitinha, vai anotando tudinho, para você, seu bonitão, curtirem 2 vezes mais o namorico de vocês. Daqui a pouquinho eu ainda vou dar a segunda dica de fim de semana. E claro, mais uma série para o seu amor todo se dobrar. Você vai ver. Vamos saber um pouquinho mais sobre a diva Grace Kelly. 2 minutinhos, eu volto. Estamos de volta, trazendo mais um pouquinho da série Mitos e Verdades, hoje falando sobre um assunto que você e seu par, a sua dupla, a sua cara metade, adoram, que é sexo. Nós vamos desmistificar com o ginecologista Cláudio Basbaum, que aqui está ao nosso lado. Cláudio, uma outra coisa, eu inclusive já ouvi isso, quero saber se é mito ou verdade. Sexo na piscina mata o esperma, mito ou verdade? Mito. Mito. Porque se o sexo for feito intravaginal, sem preservativo, o material ejaculado ele cai na vagina. Não vai ter problema nenhum. Mas como a medicina é uma ciência que não é exata, eu poderia dizer, deixa eu ver uma outra vertente. O material seminal, ele é muito sensível. Se pela temperatura, se pelo meio ambiente onde ele está externo, se eu puser numa lâmina ele vai secar, ele vai morrer. Se tiver dentro de uma água quente, vai morrer. Agora, eu entendo o sexo completo com o contato com a penetração. Claro. E então, não vai ter. Atrapalha, na água atrapalha um pouco, né? Mas ele não vai morrer. O risco de doença sexualmente transmissível e de gravidez é praticamente a mesma se fosse submarino ou fosse no deserto. Não tem a dúvida, o risco é o mesmo. Agora, até por isso, para que se entenda, por isso o testículo é do lado de fora. Quando você está na vida intrauterina, o homem, o testículo é junto do rim. E ele vai descendo, descendo e migra, e ele precisa estar fora do corpo, que lá dentro do nosso corpo, digamos, seja 37 graus, mas na bolsa escrotal ele tem meio grau a menos. E lá no fresquinho é que ele se sente melhor.
Entendeu? Então, por isso que a pergunta se é mito ou se é verdade, eu diria sim, é um mito, mas existem esses aspectos da medicina que a gente tem que considerar. Correto. É mito. Outro, o uso do DIU traz infecções, mito ou verdade? Mito. Mito. A mulher que já tiver uma infecção, a mulher que tiver uma infecção no canal, uma infecção vaginal, uma doença sexualmente transmissível, uma cervicite, uma endometrite, ou seja, dentro do útero do endométrio, ela poderá agravar ou disseminar uma doença que ela já tem. O DIU é um material inerte, estéril, e que o que ocorre, a má técnica de colocação e o profissional que não faz uma prevenção no diagnóstico de ver se o estado de saúde desta mulher genital, não está bom, ele tem que primeiro diagnosticar, tratar e depois ver se ela pode colocar o DIU. Então o DIU não causa infecção, grosso modo, não. É um mito. Mito. Outra coisa, homens sentem dor se não fazem sexo regularmente. Mito ou verdade? É verdade se ele for estimulado. É uma verdade. Se você está em abstinência ou na vida sexual normal, mas você foi excitado sexualmente e não concluiu com o seu orgasmo, o que acontece na excitação? Há uma congestão, há um aumento das secreções, os vasos dilatam, e aí testículo fica mais engurgitado, o epidídimo que recebe os espermatozoides, a próstata, aumenta a secreção prostática, se preparando para a conclusão do ato sexual. E se aquilo interrompe, o que é que vai acontecer? Fica aquele estado, que eu digo assim, o cara fica meio de saco cheio, literalmente, entendeu? Ele não descarregou. Então, de fato, pode haver desconforto, peso, dor, às vezes até mesmo depois do orgasmo, se ele o alcançou algum tempo depois. Mas isso passa. Então, na realidade, se ele não se abastecer, concluindo por uma excitação. Agora, se ele não tiver excitação, sabe o que vai acontecer? Passado uma semana, 10 dias, se o homem não está nem pensando em nada, não pensa naquilo, não há mais congestão, não há nada, e ele simplesmente não tem, aquilo não se retroalimenta. Então, o que causa o peso, a dor e o desconforto é se ele for excitado. Correto. Tem uma lenda, isso eu acho muito engraçado, que diz que as bruxas saíam na noite de lua cheia. Olha onde é que nós vamos parar, hein? Porque era nessa fase que as mulheres ficavam mais bonitas, mais sensuais, enfim. Elas se aproveitavam disso para fazer filhos também. Então, fica a pergunta. Mito ou verdade? Na lua cheia, a libido da mulher, de fato, é maior? Mito ou verdade? Mito. Absoluto mito. A mulher pode estar na lua cheia, lua minguante, seja qual for, ser uma grande amante, como pode ser na lua escura ou nas noites escuras e não estreladas. Não muda nada. É um mito. Que bobagem. É um mito. Outro mito ou verdade, se ouvia, inclusive, quando era garoto. A masturbação estimula a acne? Meu Deus do céu. Olha as bobagens. Olha, isso tinha toda uma conotação. É um mito, porque eu acredito que cultura, religião, tentando cercear o menino, porque aquilo era feio, o sexo era feio e sujo, não é? Mas o que é que estava acontecendo? O menino está entrando na puberdade, os seus hormônios estão aparecendo, ele vai se apropriando do seu corpo, buscando o prazer, que é natural e normal para ser uma pessoa saudável. Coincidia naquele tempo, 12, 13, 14 anos, os hormônios estão aumentando, pele oleosa, aparecem as espinhas. Aí dizia, esse menino com espinha deve ser um grande masturbador. Só faltava procurar dizer se tem pelinho na mão. Também tinha outra bobagem. Tinha essa outra bobagem. Masturba muito, vai nascer pelo na mão. Mito. Nada a ver. A masturbação não causa coisa nenhuma. É uma forma, digamos, de aprendizado, de reconhecimento da sua própria sexualidade. E vale para os dois. Para os dois gêneros. Tanto para a mulher quanto para o homem. Tanto para a mulher quanto para o homem. Outro que eu quero saber se é mito ou verdade. A obesidade, isso eu já ouvi, a obesidade
prejudica a vida sexual. Mito ou verdade? Verdade, verdade. A obesidade, ela geralmente está associada a uma série de problemas de saúde que não seja só a obesidade. Eu já começaria dizendo, o indivíduo obeso, o obeso mórbido, ele já se sente, a autoestima dele está ruim. Ele se sente gordo, feio, olha, ele já se retrai. A sexualidade já começa a ser comprometida. A obesidade também está associada à hipertensão, ao diabetes, que se compromete também a sexualidade, né? A doença do coração, ao próprio peso para exercer o ato sexual. De modo que a obesidade realmente não tratada, além dos problemas de ordem microcirculatória, que vão fazer com que haja um prejuízo na irrigação dos seus próprios genitais. Então, de fato, aqueles que estão com sobrepeso precisam tratar, perder peso, se sentir bonitinho, se sentir cheio de saúde, e aí ele vai realmente arranjar uma bela namorada e vai transar bem melhor. Isso é melhor. Eu gostaria muito de agradecer a presença do ginecologista, membro da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, da SOGESP, Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, membro do Corpo Clínico do Hospital São Luís, e amigo do meu primo, que é o Zé Gentil Monteiro, o Monteirinho. Grande Monteirinho, e que foi um prazer descobrir isso. Pois é. E grande ginecologista, e trabalhou com meu mestre, professor Medina, no Hospital das Clínicas da década de 60. Ô, coisa boa. Foi uma coisa maravilhosa. E se eu puder, eu agradeceria, mas se eu puder, eu tenho tentado divulgar todas essas coisas, se eu pudesse mencionar o site. Claro. Para poder divulgar um pouco é do nosso lógico. trabalho. Doutor Cláudio Basbaum vai dar agora o endereço dele eletrônico. Pois não, é www.claudiobasbaum.med.br. Lá a mulher poderá encontrar uma série de coisas relativas à sexualidade, à vida ginecológica dela. Foi um prazer, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, querido. Muito obrigado. Realmente. Muito obrigado. E agora sim, pela segunda vez, a sua programação vai bombar. É da sua televisão também, no seu fim de semana.